Olá, pessoal! Vamos começar a estudar agora as equações biquadradas. Elas são chamadas de biquadradas porque elas são quadradas, elas são elevadas ao quadrado duas vezes. Então, esse bi aqui significa duas vezes. E elevar ao quadrado duas vezes vai resultar em x elevado a 4, tá? Então, toda equação biquadrada é uma equação que tem essa forma aqui, ó. Ax elevado a 4 mais bx elevado a 2 mais c igual a zero. Sendo que A é um coeficiente numérico do x elevado a 4, o B é o coeficiente numérico do x elevado a 2, o C não tem x grudado com ele. A, B, C são números reais e A diferente de zero. Por exemplo, coloquei aqui 3 exemplos de equações biquadradas para vocês. O A aqui é o número que está na frente do x elevado a 4, que é 1. O B é o número que está na frente do x elevado a 2, que é menos 10. E o C é o termo que está sozinho, sem x. C igual a 9. A aqui é 1, o B é menos 5 e o C é mais 4. Nessa daqui, nós temos o A igual a 9 e o B é menos 6 e o C, como não tem, vai ser igual a zero. A gente percebe que as equações biquadradas, na realidade, elas são equações incompletas do quarto grau. Como assim incompletas? Porque a gente já estudou que um polinômio é completo quando ele começa de um expoente e vai diminuindo os expoentes até acabar. Mas tem que ter todos. Então, depois do x4, teria que ter aqui o x elevado a 3. Não tem, por isso é incompleta. Também depois do x2, deveria ter aqui o x elevado a 1. Também não tem, né? Então, o que acontece? Esta equação aqui, ela não tem os termos em que a incógnita, né, teria expoente ímpar. Não tem o x3, não tem o x1. Por isso, dizemos que a equação biquadrada, elas são equações incompletas de quarto grau. Então, ou seja, equação biquadrada, ela é elevada ao quadrado duas vezes. É como se no lugar desse x4 aqui, tivesse x2 elevado a 2 de novo, ok? Bom, pessoal, não existe uma fórmula para resolver uma equação biquadrada. A gente vai ter que usar um artifício. E o que é isso? Artifício é um jeitinho, tá? A gente vai dar um jeitinho de transformar a equação biquadrada em equação do segundo grau, porque equação do segundo grau a gente sabe resolver. Então, a gente vai dar um jeitinho. Vamos ver. Que jeitinho é esse? Que é o tal do artifício. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma incógnita qualquer. A gente chama de incógnita auxiliar, que vai auxiliar na resolução disso aqui, tá? Por exemplo, aqui hoje eu vou escolher a incógnita P, mas podia usar outra, tá? Pode ser o Y, pode ser o M, de qualquer uma. E aí nós vamos criar uma equaçãozinha, essa equaçãozinha aqui, tá? E você tem que deixar ela destacada, de preferência num quadrinho, pendura na parede, porque você vai precisar dela daqui a pouco. Você vai usar ela agora e daqui a pouco de novo. O que a gente faz? Nós vamos substituir o x elevado a 2 por p na equação dada, que é essa daqui, ó. x4 menos 5x2 mais 4 igual a zero. E aí nós vamos encontrar o quê? Só que antes de substituir, vamos ver o que é que eu falei lá. Lembra que eu falei que equação biquadrada é a mesma coisa que elevada ao quadrado duas vezes? Então, naquela equação que eu tenho, x elevado a 4 menos 5x elevado a 2 mais 4 igual a zero, eu vou dar outro jeitinho aqui. Será que eu copiei certo? Copiei. Eu vou dar outro jeitinho aqui. Que jeitinho que eu vou dar? Tá vendo esse x elevado a 4 aqui, ó? Tá vendo esse x elevado a 4 aqui? Vou dar outro jeitinho nele. Eu posso escrever x elevado a 4 como x elevado a 2 elevado a 2 de novo? Posso. Por que eu posso? Porque x, se eu multiplicar 2 vezes 2, aqui é uma potência de potência. Se eu multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4. Então, eu posso dizer que x elevado a 4 é a mesma coisa que x elevado a 2 elevado a 2 de novo, tá? Repete o resto. E aí, eu vou substituir nesta equação, toda vez que eu encontrar x ao quadrado, eu vou substituir por p, que é uma incógnita auxiliar. Então, vamos lá. Vou substituir esse x ao quadrado e esse x ao quadrado.
Por quem? Por P. Vou pegar uma outra cor aqui. Então, vai ficar uma nova equação. Vai ficar, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar P. Mas tá vendo que tá elevado ao quadrado aqui fora? Então, eu não posso esquecer dele. Então, vai ficar 5p mais 4 igual a 0. Então, era, do verbo não é mais, né? Uma equação do quarto grau. O que eu fiz? Transformei numa equação do segundo grau. Equação do segundo grau, a gente sabe resolver. Resolve. Você tem a opção de escolher. Ou resolve por soma e produto, ou resolve pela fórmula de Bhaskara. Como eu tenho preguiça, eu vou resolver por soma e produto. Quem é A, B, C? O A vai ser 1, o B menos 5 e o C vai ser mais 4. A soma dos dois números vai dar o valor do B com sinal trocado, mais 5. O produto vai dar o sinal, vai ser o mesmo valor do C. Ok? E aí, nós vamos, em primeiro lugar, procurar quais serão os sinais. Aí, a gente faz regra do PP de trás para frente. Quando é que uma multiplicação de dois números dá positivo? Ou quando os dois são negativos, ou quando os dois são positivos. Como é que eu vou saber? Pela soma. Se eles têm o mesmo sinal, né? Ou os dois são dívidas, ou os dois são dinheiro. Se eu tiver duas dívidas, eu vou juntar minhas dívidas e vou ficar com dívida. Ora, se eu fiquei com dinheiro, é porque eu tinha dinheiro e dinheiro. Tudo positivo. Bom, agora eu já tenho sinais, vamos para o nosso rascunho. No nosso rascunho, que é aquele que você faz escondido, ninguém precisa ver, você vai procurar dois números que multiplicados dão 4. Eu começo sempre com 1 vezes 4, que dá 4. Qual é o outro? 2 vezes 2, que também dá 4. E aí, pessoal, vamos para a soma. Os dois números não são sinais iguais, então tem que somar, certo? Então, tem que somar os dois números e o resultado tem que dar 5, mais 5. Qual dos dois pares vai dar 5? Ó, se eu somar 1 mais 4 dá 5, se eu somar 2 mais 2 dá 4, né? Somando esses números. Então, qual que eu vou escolher? 1 e 4. Então, 1 e 4, ok? Esse número que eu achei aqui, presta atenção agora, não é x'. Por quê? Porque eu estou resolvendo uma equação que tem P. Se a minha equação que tem P, eu achei P' e achei P duas linhas, tá? Ok, a equação terminou? Não, não terminou. Por quê? Porque a equação que eu te dei é x elevado a 4, ok? Então, você tem que voltar e achar x. Não me interessa P, eu quero x, eu não quero P. Lembra que a gente criou essa equação aqui, ó? Então, esta equação aqui, agora a gente vai fazer o cálculo do x. Porque eu acabei de achar P. Então, vamos calcular o x. Como eu achei, e eu vou calcular o x como? Usando isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a P. Aquela formulazinha, aquela equaçãozinha que eu criei lá em cima. Então, nós vamos fazer o quê? Eu tenho que x ao quadrado é igual a P. Não, primeiro eu tenho que escrever bonitinho, tá? Para não confundir. Então, eu vou fazer dois cálculos aqui. Um cálculo para P' igual a 1 e outro cálculo para P duas linhas igual a 4, ok? Então, eu tenho que fazer dois cálculos. Eu não achei dois valores de P', P' e P duas linhas? Então, agora eu vou fazer dois cálculos. Então, eu vou colocar aqui, x ao quadrado é igual a P e x ao quadrado é igual a P. Que P? Então, esse P aqui, ó, eu vou colocar 1. Então, x ao quadrado é igual a 1. E aqui eu vou colocar x ao quadrado igual a 4. Pessoal, eu tenho aqui umas equaçõezinhas simples, daquelas que onde eu pergunto direto. O que eu faço para deixar o x sozinho? Já está sozinho, né? Só falta tirar esse 2 daqui. Pergunta, qual é o contrário de elevar a 2? Extrair raiz quadrada.
Então, extrai a raiz quadrada dos dois lados. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. Qual a raiz quadrada de 1? 1. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. De 4, 2. Mas eu não quero módulo, eu quero fora do módulo. Então, se módulo de x é igual a 1, então significa que x é igual a mais 1 ou... Não vou colocar embaixo, senão não vai dar. Eu coloco que x é igual a mais 1 ou x é igual a menos 1, tá? A outra resposta. Módulo de x é igual a 2. Então, x é igual a mais 2 ou x é igual a menos 2. Agora, eu tenho os valores de x. Quantos valores eu encontrei? 4. Então, esse é o x', esse é o x duas linhas, esse é o x três linhas e aqui é o x 4 linhas. Só falta a solução. Então, a solução em ordem crescente. O menor é menos 2, depois menos 1, depois mais 1, depois mais 2. Pronto. Só isso.